Olá pessoal do canal Enfermagem Fora da Caixa. Hoje nós temos uma entrevistada muito especial. A enfermeira Socorro, representante da Chapa 2 para as eleições do Corém de Minas Gerais. E eu vou começar pedindo para que ela se apresente. Socorro, gostaria que vocês se apresentassem para os inscritos do canal Enfermagem Fora da Caixa. E já de antemão eu gostaria de agradecer pela sua presença e gostaria que você, então, se apresentasse para que todos nós conhecêssemos você. Primeiro, Simone, eu quero te agradecer pelo convite, cumprimentar os seus seguidores, cumprimentar a enfermagem mineira. Meu nome é Maria do Socorro Pacheco Pena. Eu estou aqui representando a Chapa 2 nas eleições do Corém, Minas Gerais 2020. Eu sou enfermeira há mais de 30 anos, atuando na gestão, na assistência em instituições de saúde públicas e privadas. E também agora eu desenvolvi uma atração para a enfermagem na formação. Então hoje eu sou coordenadora de um curso de graduação e também docente neste mesmo curso. Tem uma característica na minha atuação junto à enfermagem que eu acho também muito especial. Eu sou uma enfermeira que sempre esteve à frente seguindo pautas e lutando pelas demandas da enfermagem. Então isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Então eu sou uma enfermeira e sou também uma defensora das causas da enfermagem. Eu gostaria de começar te perguntando sobre a característica da Chapa 2. Durante todo o tempo, e eu tenho acompanhado nas redes sociais, a Chapa 2 se denomina como opositora à Chapa 1, que tem como representante a nova candidatura, a nova eleição, a atual presidente do Corém. Eu gostaria de te perguntar a que a Chapa 2 se opõe. Qual é a oposição que a Chapa 2 tem a fazer com relação a essa atual gestão do Corém? A Chapa 2 ela foi organizada pensando na enfermagem mineira. Um aspecto extremamente positivo, há uma sinergia entre técnicos, auxiliares de enfermagem e os enfermeiros da Chapa 2. Nosso plano de ação foi construído em harmonia, em conjunto entre essas três categorias. Então isso dá uma solidez no nosso plano de ação. E também nós pensamos muito em constituir, gente, essa chapa com diferentes saberes, com diferentes domínios da enfermagem. Então nós temos enfermeiros extremamente competentes, habilidosos e sensíveis para a enfermagem e para a nossa assistência, a nossa gerência, a nossa pesquisa, a nossa visibilidade no mercado. E olha, eu vou dizer para vocês também, a nossa chapa de técnicos e auxiliares vem para renovar o posicionamento dos técnicos e auxiliares de enfermagem dentro do Corém. Bastante interessante essa sua fala, porque a princípio dá uma ideia de inovação, né, nesse processo dessas novas eleições. Mas qual é de fato a oposição? A que a Chapa 2 se opõe com relação a esta atual gestão do Corém de Minas Gerais? Simone, realmente a Chapa 2 é a chapa da oposição. Não oposição a pessoas. A Chapa 2 é oposição a processos, é oposição ao modo de estar à frente de um conselho da magnitude do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. E nós temos uma convicção dessa oposição. E eu trago essa convicção sobre aspectos bastante objetivos. Primeiro, a Chapa 1, ela já teve o seu tempo para fazer cumprir as suas promessas no período eleitoral em que ela esteve presente, chamando a enfermagem mineira para votar nela. Inclusive eu votei. Mas passou esse tempo e não houve cumprimento das promessas que inclusive foram feitas para mim também. Bem, esse é um grande fator que nos leva a dizer: chega, o tempo agora é nosso, da Chapa 2,
porque vocês tiveram, Chapa 1, o tempo suficiente e nós não consideramos, nós, a Chapa 2, não consideramos saudável e nem de bom tom para a enfermagem mineira uma continuidade de uma gestão que não deu certo. E dando continuidade ao que eu considero justificativa para sermos opositores, tem uma questão que incomoda demais, não só a Chapa 2, viu? Há muitos profissionais de enfermagem. Existe uma inconveniência administrativa na Chapa 1 que tem influenciado demais o segmento dos processos e da missão principal do Conselho Regional de Enfermagem, que é a fiscalização. Nós temos hoje, de 38 fiscais do Conselho Regional de Minas Gerais, 12 ocupando cargos de gestão, sendo 4 dentro da diretoria. E nesse contexto, nós temos a fiscalização passando por uma vulnerabilidade. A fiscalização é a missão principal de um Corém, porque através de uma fiscalização moderna, uma fiscalização preventiva, educativa e não reativa e não penalizadora, nós teremos condições de fazer com que a enfermagem encontre no Corém o seu porto seguro, o vínculo de confiança que hoje falta entre a enfermagem mineira e o Conselho Regional de Minas Gerais. Outro aspecto que nos faz ser oposição e que eu gostaria de falar com muita tranquilidade, com muito respeito, é que o nosso Conselho Regional de Enfermagem é grande pela própria natureza dele. O nosso conselho representa quase 200 mil profissionais de enfermagem. E isso é muito, isso tem um peso, isso faz com que a gestão de um conselho, ela sinta essa responsabilidade, mas não só sentir, ela tem que reagir a esse sentimento. E hoje, nosso conselho não tem a representação social que lhe cabe. O Conselho Regional de Enfermagem precisa ser respeitado. O Conselho Regional de Enfermagem precisa ser solicitado pelos governantes, pelos seus inscritos. O Conselho Regional tem que representar essa potência, esses 200 mil guerreiros que somos nós, a enfermagem mineira. Nós precisamos de um Corém que tenha representação social positiva. Outra questão, e aí já é um aspecto mais subjetivo, o Corém, através da sua gestão, ele precisa ouvir a voz da enfermagem mineira e não de um grupo restrito que fica dentro do Corém. O Corém precisa ouvir as redes sociais. As redes sociais clamam por um Corém mais humanizado, um Corém mais acolhedor. Não nos basta um site renovado, não nos basta um aplicativo, não nos basta um 0800, não nos bastam apenas discursos. A enfermagem mineira quer ser ouvida, a enfermagem mineira quer estar próximo da direção, a enfermagem mineira quer conversar com a gestão do Corém, a enfermagem mineira quer conversar com o Corém durante a fiscalização. A enfermagem não quer apenas que o Corém escute os responsáveis técnicos. Nós somos uma equipe que está dentro das instituições de atenção primária, das instituições hospitalares. Então, nós somos muitos, nós temos muito a dizer. E a Chapa 2, tenha certeza, enfermagem mineira, tem um plano especial para fazer com que você encontre no Corém o seu porto seguro. Um dos maiores desafios que nós temos para o Brasil, para a enfermagem brasileira e para a enfermagem mineira é a questão da formalização do nosso piso salarial. E eu quero saber o que a Chapa 2 tem como proposta para a continuidade desse movimento em busca pela conquista da formalização do nosso piso salarial. Enfermagem mineira, a conquista, as lutas são nossas. Em momento algum eu consigo me ver acima de qualquer profissional ao se pensar em pautas
em demandas, em desejos, em aspirações. E quando nós nos voltamos para essa questão do piso salarial, eu vou precisar, Simone, fazer uma pequena contextualização que eu espero contribuir para você, com você, enfermagem mineira. A luta do piso salarial não é uma luta de agora. Se nós formos traçar uma linha de tempo, né, a linha histórica dessa luta pela questão do piso, que não veio em momento algum dissociada das 30 horas, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, teve o seu ápice num projeto de lei em 2015. A partir daí, esse primeiro projeto de lei foi recebendo uma série de novas conotações que foram necessárias, porém, esse projeto ele não saiu do espaço da observação. Esse projeto ele não foi votado. Esse projeto, né, que hoje nós temos o último que foi instituído agora, no período de pandemia, eu não vou me prender aqui a números, né, mas agora em 2020 nós tivemos outro projeto de lei, ele trouxe na sua historicidade propostas de piso salarial para o enfermeiro que variaram de R$10.000 a R$7.315. E com base nesse salário, utilizando um percentual de 50%, 40%, 30%, né, formataríamos o salário do técnico e do auxiliar de enfermagem e das parteiras. Bem, gente, o que eu tenho a dizer sobre isso? Olha, aonde está o grande nó dessa luta? Nós precisamos estar inseridos nos espaços políticos. Por quê? E além de estar inseridos nos espaços políticos, nós precisamos intervir mais na elaboração desses projetos, Simone. Nós não podemos deixar pessoas escreverem esse projeto, apresentarem esse projeto e utilizarem como bandeira para ampliar o status político. Nós precisamos ser protagonistas nessa luta e para sermos protagonistas, enfermagem mineira, nós vamos ter que abrir a nossa cabeça e dizer: precisamos ocupar espaços nas câmaras municipais, nos espaços estaduais de política, nos espaços federais. E essa trajetória, ela vai ser árdua porque o gigante acordou, mas só levantou agora. Em 2020, temos um despertar da enfermagem para ocupar espaços políticos. E nós precisamos confiar que isso é necessário e precisamos dar voz a esses enfermeiros que estão agora entrando e buscando uma carreira política. E isso é digno, isso é importante e isso futuramente vai nos ajudar muito. Mas isso está começando agora. Então, para que a nossa luta com relação ao piso salarial, 30 horas e outras demandas, insalubridade, espaços dignos de descanso, de higiene, cumprimento de normas regulamentadoras que vão nos proteger, né? Então, as nossas necessidades, elas não podem ser apenas concentradas no piso. É importante, mas nós queremos muito mais para a enfermagem. Para isso acontecer, até que tenhamos pessoas realmente interessadas nessa causa, interessadas e que vão estar juntos com a enfermagem, nós vamos precisar sim fortalecer nossas alianças políticas. Nós não vamos fazer politicagem e nem trazer políticos para o Corém. Mas enfermagem mineira, por favor, acredite, nós precisamos de articulação política. Nós não precisamos mendigar a entrada na sala de um governador. Nós precisamos ter uma representação do nosso Corém em que o governador vai nos convidar para entrar na sala dele e nos pedir opinião. Aí sim, acredite, nós vamos fortalecer a nossa luta. Agora, enquanto Chapa 2, até que tudo chegue aonde precisa chegar, até que essa história seja reescrita, a Chapa 2, eu estou olhando para você, enfermagem mineira, se compromete, está em
todos os movimentos de luta, defendendo todas as demandas da enfermagem mineira, da enfermagem brasileira, da enfermagem mundial. Afinal de contas, estamos no Ano Internacional da Enfermagem. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Nós precisamos estar unidos, mas ao mesmo tempo nós não podemos mentir para a enfermagem mineira. A enfermagem mineira não pode ser uma massa de manobra de interesses, seja de quem for. Políticos, sociedade, não podemos. Nós podemos acreditar, nós temos que ter a verdade nos guiando, enfermagem mineira. E eu digo muito mais para vocês, nós não podemos deixar de ressaltar aqui uma proposta que está no nosso plano de trabalho. O Fórum Mineiro de Entidades Representativas da Enfermagem foi desmantelado. E nós estamos comprometidos com a reorganização desse fórum, dando voz a todas as entidades que representam a enfermagem mineira, sem exclusão, sem discriminação, sem partidarismo, porque a força está na união, a força está nas diferentes instâncias. O Corém, porque ele tem os 200 mil inscritos, pode organizar essa caminhada e trazer para perto de si aqueles que representam a força trabalhista, que é o sindicato. O sindicato tem que estar sentado junto com a enfermagem, para que assim possamos levantar a bandeira e caminhar e falar, não é crie o piso, nós queremos o piso e vamos conseguir. Socorro, em uma postagem em uma rede social, foi postada a seguinte frase, eu vou ler aqui, abre aspas. Fiquem atentos, colegas enfermeiros de Minas Gerais. Há uma campanha difamatória de oposição ao Corém-MG, que falta com a verdade. Cria factoides, estimula revolta, afirma calúnias e induz a desacreditar da seriedade do trabalho desenvolvido no Conselho. Há uma estratégia nas mídias sem conteúdo, sem propostas e sem plano de gestão patrocinada por partido político. Isso é verdade? Como vocês da Chapa 2 se posicionam com relação a essa postagem na rede social? Simone, eu poderia chegar agora diante dos seus seguidores, diante da enfermagem mineira e usar um jargão. Isso é fake news. Não, não vou falar assim. Eu vou falar olhando nos olhos de vocês. Olhando nos seus olhos também, Simone. Enfermagem mineira, não existe a possibilidade da Chapa 2 tecer qualquer comentário que possa macular o Conselho Regional de Enfermagem. O Conselho Regional de Enfermagem é uma autarquia sólida, construída historicamente por enfermeiros que a grande maioria de nós ou de vocês que estão assistindo aqui tiveram a honra de conhecer. A história da criação de um Conselho Regional de Enfermagem vai muito além dessa disputa entre Chapa 1 e Chapa 2. O Conselho Regional de Enfermagem é sólido. O Conselho Regional de Enfermagem tem suas estruturas, suas regras, seus princípios, sua missão, seus valores muito bem constituídos. Nós temos um Conselho Federal de Enfermagem que nos orienta, que nos transmite toda essa responsabilidade. E se a Chapa 2 está agora nesse pleito eleitoral, é porque ele respeita o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais e dos quase 200 mil inscritos. Agora, nós não podemos mentir para vocês, enfermagem mineira, que nós já desacreditamos da atual gestão. Mas desacreditar não é colocar questões falsas em mídias sociais. Já tivemos, por necessidade e em favor da enfermagem mineira, que colocar algumas informações. A verdade dói, a verdade machuca, a verdade deixa algumas pessoas
transtornadas. E aí, o que eu acho mais perigoso, e aí eu quero inclusive pedir aos apoiadores da Chapa 2, não plantem notícias falsas e nem façam nenhum comentário abusivo com relação à Chapa 1. Saiam de grupos de WhatsApp que não estejam falando o que é bom para a enfermagem mineira. Saiam, nós não precisamos disso. Deixem lá quem quer deixar maculado o nosso Corém. A Chapa 2 está muito segura do que ela é, do que ela quer, não para si, mas para a enfermagem mineira. Então não existe nada na mídia social assinado pela Chapa 2 que seja mentira. E nós vamos continuar, porque nós temos um propósito. Preferimos ser criticados por colocar a verdade do que nos omitir para a enfermagem que queremos representar. Nós queremos honrar a enfermagem mineira. Agora, também queremos respeitar as pessoas que hoje são Chapa 2, Chapa 1, Corém, MG. Mas eu não posso deixar de criticar e apontar aquilo que não foi conveniente, não para a Chapa 2, mas para a enfermagem mineira. E tem algo que realmente incomodou muito, incomodou demais, quando nós apontamos e mantivemos a crítica do desvio dos fiscais na ocupação de cargos de gestão. Isso feriu as pessoas, isso deixou as pessoas irritadas, mas eu quero aqui publicamente dizer para todos os fiscais do Corém MG, nós respeitamos vocês, nós dependemos do trabalho de vocês, mas nós queremos vocês no lugar a que veio o concurso que você passou, fiscalizando. Nós queremos você do lado da enfermagem mineira, dentro das instituições de saúde. Deixe a Chapa 2 fazer a gestão. Nós pedimos nas nossas redes sociais, no próprio canal, no Instagram, que pessoas, enfermeiros, participassem fazendo perguntas para este momento de entrevista com a Chapa 2. E eu vou ler uma pergunta feita pela enfermeira Carla, e ela é de Belo Horizonte. E ela escreve o seguinte: durante a pandemia, trabalhei muito, cobrindo plantões de colegas que tiveram Covid-19. No hospital onde eu trabalho, faltou máscara de proteção e eu denunciei ao Corém a situação, mas não tive retorno do que foi feito sobre minha denúncia. Quais são as propostas da Chapa 2 para fiscalização nos hospitais? Carla, eu espero que você esteja me ouvindo, né? Eu recebi uma pergunta feita por você, eu quero agradecer a sua participação. Bem, nós precisamos, Carla, melhorar a fiscalização. Uma fiscalização idealizada pelos nossos inscritos e que se mantenha dentro dos seus princípios legais. A primeira coisa, tirar os nossos queridos e competentes fiscais dos assentos administrativos e realmente levá-los para mais próximo do nosso profissional, lá na assistência, né, nas unidades de saúde. Porque quando você tem uma fiscalização moderna, né, porque nós temos que acompanhar hoje toda essa estrutura teórica em torno de auditorias, né, de acreditações, de manuais instrutivos. É aí que a gente quer chegar. Nós queremos fazer uma fiscalização que atenda às demandas da categoria. E no caso, se o Corém trabalhar com uma fiscalização preventiva, ele automaticamente vai conseguir mapear as unidades que realmente estão ali com alguma vulnerabilidade, com alguma fragilidade. Então ele pode já, junto dessa auditoria, fiscalização preventiva, deixar uma orientação prévia, né? Vamos pensar no processo de acreditação, como é que ele acontece, né? Primeiro tem uma instrução, são dadas condições para que o enfermeiro RT possa se enxergar naquele processo, desenvolver um processo também educativo,
que termos de ajuste sejam constituídos pós a fiscalização, mas concretizados. E eu acho isso super importante. Então aí, você sabe qual que é o sonho da Chapa 2? Que quando chegar um fiscal na unidade de saúde, as pessoas falem, gente, chegou o Corém, chegou o fiscal. E não, gente, chegou o Corém, já vem cobrar da gente, já vem ver se a gente já pagou. Será que nós fizemos alguma coisa errada? Nossa, o Corém está colocando a culpa em mim, sendo que a culpa é do gestor, do dono da instituição, do governo, das políticas. Tenham certeza, nós vamos manter a nossa principal missão, mas nós vamos apostar na enfermagem, primeiro a enfermagem, depois os processos. Continuando então as perguntas dos profissionais que enviaram, né, pelas redes sociais do canal, a gente tem aqui o Renato, que é um enfermeiro de Sete Lagoas. Ele contextualiza primeiro e depois ele faz uma pergunta. Ele diz o seguinte: a produção científica do Corém é muito pequena em relação a São Paulo, por exemplo, e eu normalmente uso as referências de São Paulo. A Chapa 2 tem alguma proposta para esta questão? Renato? Renato. Olá, Renato, de Sete Lagoas. Sete Lagoas é Chapa 2. Sete Lagoas está laranja, Simone. Obrigado, Sete Lagoas. Obrigado, enfermagem de Sete Lagoas. Renato, somos dois. Eu indico a produção científica para meus alunos. Eu uso a produção científica do Corém São Paulo para enriquecer o contexto teórico das minhas aulas. E aí eu fico pensando, por que o Corém de Minas não avança no âmbito da produção científica, sendo que ele tem constituído na sua estrutura administrativa câmeras técnicas, não é? E eu tenho certeza, né, que tem lá na Câmara Técnica profissionais competentes, de excelência, que talvez estejam mal liderados, né? Alguma coisa, e eu não me aventuro aqui a dizer o quê, mas precisa ser reorganizado. Então, dentro do nosso plano de ação, nós discutimos muito câmara técnicas, reorganização da Câmara Técnica, traçar um perfil mais específico para a composição da Câmara Técnica em si. A Câmara Técnica é um espaço extremamente importante, porque além, Renato, desse viés da produção científica, a Câmara Técnica, ela também tem uma responsabilidade de emissão de parecer técnico, né? De apoiar as questões dos julgamentos éticos. Então, há uma amplitude de ação muito grande em torno da Câmara Técnica. Então, nós não podemos fazer da Câmara Técnica um apoio para amigos. Eu não posso só chamar amigos. Eu tenho que estabelecer credibilidade para a Câmara Técnica. É lógico que uma gestão de um Corém precisa ter pessoas de sua confiança nesses espaços nevrálgicos, né, do Conselho. Mas nós temos uma proposta, não. Nós temos um desafio, nós temos uma situação já concreta dentro do nosso plano de ação. Escuta, Simone, nós vamos abrir chamamento para a Câmara Técnica através de edital. Nós vamos democratizar a composição da Câmara Técnica. Então, nós vamos ter pessoas da confiança da gestão ali, subsidiando as ações, mas profissionais que nunca pensaram estar dentro de uma Câmara Técnica do Conselho Regional de Enfermagem terão a sua chance, através de edital, através de seleção. Então, preparem-se. Pode organizar seu currículo, enfermeiro, que tem saber específico sobre determinada área da enfermagem. Quem sabe você vai estar com a Chapa 2. Agora nós temos a pergunta do Fabrício, ele é técnico de enfermagem em Santa Luzia. E ele pergunta, ele contextualiza primeiro e depois faz a pergunta. Alguns colegas de profissão têm sido expostos a problemas de saúde de todo tipo, nos hospitais, nas UPAs e outros lugares. Alguns têm morrido por causa da Covid, morrido por causa de acidentes de trabalho
e não têm tido apoio do governo como auxílio ou indenização. Qual é a proposta da Chapa 2 para enfrentar essa situação? Fabrício, essa sua pergunta foi uma pergunta extremamente pertinente e é aquela pergunta que nos faz parar, pensar e lembrar como a enfermagem é importante, como a nossa profissão é imprescindível. Mas mesmo com todo esse contexto, nós não conseguimos nos afastar de riscos e perigos inerentes à mesma. E eu vou falar um pouquinho rapidinho da minha história quando eu me encontrei com os vírus, com as bactérias, num momento em que era até mais caótico do que esse, viu, Fabrício? Tenha certeza. Eu, na minha vida profissional, durante a minha assistência, eu me deparei com um momento de doenças infecto-contagiosas. As crianças, elas morriam de doenças infecto-contagiosas, né? Hoje nós já passamos um pouco disso, já tivemos um crescimento na assistência à criança, né? Estamos numa transição epidemiológica, demográfica, e o cenário é outro. Mas também tivemos o período da meningite, nós tivemos a AIDS, que veio deixar a equipe de saúde num pânico total, né? A todo momento nós tínhamos medo de nos contaminar, mas sempre prevaleceu a vida do ser humano, né? E a nossa possibilidade de atuar cada vez melhor. Mas chegando aqui nesse momento em que você me fala, né? Como que a gente está vivendo aí essa luta, né, para salvar vidas? Como que nós estamos nos entregando e as autoridades não estão nos reconhecendo de fato no âmbito dos nossos direitos, né? Não estão, ninguém nos protege com relação ao acidente de trabalho. E as indenizações, quantas mortes, quantos profissionais, e aí eu vou tomar a liberdade, enfermagem mineira, de não me ficar atenta só à enfermagem. Quantos profissionais, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, equipe de ACS, foram muitos que estiveram envolvidos aí nesse momento grave, nessa pandemia. E isso nos trouxe um sentimento assim, quem somos nós para essas pessoas? Quem somos nós para o Ministério do Trabalho? Quem somos nós para as políticas públicas? Quem somos nós para o nosso conselho, né? Que talvez seja o que esteja mais próximo. Como que nós podemos fazer, Fabrício, para melhorar isso? Fabrício, eu volto, parece até que eu estou voltando numa tecla só, mas não é. O Corém precisa se fortalecer no âmbito da fiscalização. Ele precisa se fortalecer para computar dados, mas também analisar dados, criar informações que sejam utilizadas pelo Ministério Público, pela Anvisa, pela Secretaria de Saúde, por todas essas organizações que estão aí envolvidas na assistência à saúde. E aí a nossa fiscalização ser um mecanismo de contribuição. Assim, nós seremos convidados para as mesas, não só para ocupar um espaço, mas para dialogar e colocar o nosso saber em favor da sociedade e da própria enfermagem. E aí, eu quero dizer para você, como isso pode se constituir para a Chapa 2? Um caminho, uma boa fiscalização e realmente uma parceria formal com Ministério Público, Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária, mas uma parceria que realmente o Corém seja reconhecido, para que ele possa defender as causas que envolvem todos esses riscos. Gente, enquanto nós não tivermos a nossa NR32, que é o que eu poderia citar aqui de mais simples, realmente concretizado nas instituições de saúde, eu posso dizer para vocês que nós ainda teremos muito que lutar.
E eu quero dizer para vocês que nós precisamos também contar com a disciplina da enfermagem. A enfermagem tem que utilizar dos seus mecanismos de proteção individual, proteção coletiva. A enfermagem também precisa fazer a sua parte. A enfermagem tem que ter adesão às capacitações convocadas pelos seus responsáveis técnicos, pelos seus coordenadores, pelos seus gestores. É um movimento sistêmico. Eu, você e eles. Nós estamos finalizando essa entrevista e eu gostaria muito de agradecer, né, novamente pela sua disponibilidade em nos atender, né, de oferecer essa oportunidade para que todos, tanto os inscritos quanto os não inscritos, aqueles que acessarem o canal ou se interessarem pelo canal, possam visualizar, né, mais uma vez das propostas da Chapa 2 para esta eleição do Corém. E antes de nós, de fato, finalizarmos essa entrevista, eu queria te perguntar, Socorro, por que você acredita que a Chapa 2 é o melhor para a nova gestão do Corém de Minas Gerais? Que responsabilidade, meus colegas, meus companheiros de Chapa 2. Mas nós estamos tão convictos naquilo que nós pretendemos fazer pela enfermagem mineira, que eu tenho certeza que eu vou honrar todo esse trabalho que essa equipe tem feito, buscando corpo a corpo, buscando através do encontro, olho no olho, entender o que a enfermagem mineira precisa nesse momento. Então, Simone, a nossa crença na vitória é a consciência da enfermagem mineira. É a voz da enfermagem mineira. A voz da enfermagem mineira está nos falando: Chapa 2, venha e faça a inovação e nos dê a valorização para que a gente possa novamente olhar para o Corém de Minas Gerais e nos enxergar dentro desse Corém. Nós precisamos, Chapa 2, estar com vocês, assim como vocês estão com a gente. Nós somos uma chapa de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, tão enfermagem quanto você. Então não há dúvida, se eu sei o que você quer e eu estou me comprometendo a fazer aquilo que você quer e mais um pouco aquilo que você precisa, nós nos sentimos vitoriosos. E nesse momento também eu quero deixar o meu cumprimento à Chapa 1, para que ela encontre a mesma confiança que a Chapa 2 tem na vitória. Somos todos Chapa 2, somos a enfermagem mineira, somos a inovação que o Corém precisa e que a enfermagem quer. Um grande abraço, muito obrigado, Simone. Obrigada a você, e eu espero que a comunidade da enfermagem, todos nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, estejamos no dia da eleição votando com consciência e principalmente com muita responsabilidade e maturidade. E se você gostou dessa entrevista, curta o canal, se inscreva, porque isso ajuda com que o canal continue produzindo mais e mais entrevistas. E comente também, compartilhe nas redes sociais essa entrevista, porque isso é bom para a enfermagem, isso é bom para todos nós. Muito obrigada.